Muito bem, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 39. Continuando a história de José e entender o plano maravilhoso de Deus para a vida de José. Você já ouviu esse evangelismo? Deus é amor e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ora, a pessoa se sente atraída por um negócio desse. Fala sério, se Deus existe, Deus, e Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida, estou dentro, não é? E as pessoas vêm com a impressão que o plano maravilhoso de Deus para a minha vida é tudo aquilo que eu tinha como sonho. Pensa aí nos seus sonhos mais extravagantes. Eu não estou falando de sonhos pecaminosos, não. Porque às vezes os sonhos são pecaminosos. Mas eu estou falando daqueles sonhos que você tem de coisas boas, conforto, estabilidade, a vida tranquila, uma vida sem conflitos quaisquer. Se Deus tem um plano desse para mim, estou dentro, é isso que eu quero. Ora, não existe nada mais falso do que essa ideia de que Deus preparou para nós uma vida tranquila. Isso não corresponde à realidade da Escritura. E a gente vai ver isso de modo muito claro na vida de José, um grande homem ao longo da história, mas um homem que precisou aprender qual era o plano de Deus para si, a fim de que crescesse no conhecimento da graça de Deus. Nós vamos ler os primeiros versos do texto e vamos meditar no capítulo todo. Mantenha a sua Bíblia aberta e ao longo da exposição nós vamos ler todo o capítulo e pensar em toda essa história que temos diante de nós. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 39, nós vamos ler até o verso 6. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos orar? Senhor Deus bendito, estamos diante da Tua santa palavra, bendita palavra, palavra que o Senhor fez inspirar, que o Senhor fez registrar, que o Senhor fez ser mantida, preservada ao longo dos séculos, para que nós, tanto tempo depois, continuássemos a aprender dela, iluminados pelo Teu Espírito Santo. E é isso, ó Deus, que nós rogamos do Senhor agora, a bênção do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, possamos conhecer ao Senhor, e conhecendo ao Senhor, possamos aprender a amar-Te de maneira mais intensa ainda, porque Tu és Deus bondoso e santo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A história de José encontra-se dentro da grande história da Bíblia. A grande história da Bíblia nós já vimos várias vezes, é a história da criação do mundo, o mundo que Deus criou, o mundo que Deus fez,
A história da Bíblia é uma história a respeito da rebeldia do homem, da queda, do homem voltar-se contra Deus, de não reconhecê-lo como Deus, de não adorá-lo como Deus, mas de voltar as suas costas e passar a crer em si mesmo. Então o homem passa a crer naquilo que ele quer crer a partir de então, e ele diz assim, Deus não me preocupa. Só que ele não entende que quando ele faz isso, ele passa um estado de morte, ele passa um estado de deterioração, ele passa um estado indesejável. É interessante isso. Por exemplo, quem é que ao casar-se, casa para separar-se? Deve ter existido algum caso assim, né? Mas a gente não se casa para separar. A gente quer se casar para quê? Para viver bem, né? Para ter um marido, para ter uma esposa, para crescer juntos, para ter filhos, para constituir uma família, para ser feliz, para ter alegria. Mas a gente sabe que por causa do nosso pecado, as coisas se deterioram. E quando elas se deterioram, aquilo que a gente tentou fazer para ser bom, torna-se ruim. Eu nunca vi resultado positivo daquilo que a gente faz ou de um divórcio dessa maneira. Não é assim. Alguns de vocês já passaram por isso. Já passaram por essas dores, já viram essas coisas acontecer na vida de vocês. A grande pergunta é por que, se você lá atrás casou-se para constituir uma família e continuar, chegou nesse ponto? A resposta pode estar em vários detalhes, em muitas coisas, mas a base, o fundamento é: nós somos pecadores e nem aquilo que nós queremos para o bem, nós fazemos bem. Nós temos o dom, nós temos a capacidade de estragar as coisas boas do mundo de Deus. Isso é resultado da queda. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de alguém que nos traga de volta à condição de conhecedores de Deus, adoradores de Deus. Poder, por causa da graça de Deus, voltar a fazer as coisas da maneira de Deus. E essa é outra grande história da Bíblia. É uma história de redenção que está nos levando para um ponto que nós chamamos de consumação. Nós cremos naquilo que a Bíblia ensina, que um dia esse estado de coisas, no qual o pecado é uma realidade, ele vai ser jogado para trás. Vai ser algo absolutamente do passado e nós não vamos mais sofrer com o pecado. Mas isso só acontece depois da volta de Jesus Cristo. Nós estamos aonde? Nós estamos nesse tempo em que, por exemplo, esse grupo de pessoas que se reúne aqui e que é crente, vive na busca do conhecimento de Deus e no crescimento de uma salvação que já recebemos. A salvação de Jesus Cristo é uma obra consumada, que foi feita por Ele na história, cerca de 2000 anos atrás, e que Ele aplicou ao meu coração, e se você está aqui hoje e conhece a Jesus como seu Salvador, aplicou ao seu coração, e Ele fez você um cristão, fez você um crente. E a partir desse momento a gente vive uma vida de luta pela santificação. Porque a gente sabe que a gente precisa viver de um modo digno da vocação a que Deus nos chamou. E nessa história, então, que nós estamos vendo no livro de Gênesis, nós lemos a narrativa da caminhada de fé de vários irmãos em Cristo, lá no tempo de Gênesis, que precisaram crescer, que precisaram caminhar, que precisavam aprender a respeito do caráter de Deus, da vontade de Deus para as suas vidas, e nós passamos um por um até que agora chegamos na última dessas histórias, que é essa grande narrativa dos descendentes de Jacó, que tem como foco um de seus filhos, chamado José. No domingo anterior, nós vimos que José começa como um herói duvidoso. Molecote, menino, adolescente, era o famoso dedo duro das coisas dos irmãos mais velhos. Quem gosta de dedo duro, levanta a mão.
Só quem recebe a denúncia, porque aqueles que são denunciados não gostam. E o fato é que nas suas delações premiadas, José, ele recebia benefícios do papai. Ele já era o filho queridinho, ele já era o mais amado, ele era o filho da esposa amada de José, e ele se aproveitava daquilo. E um dia alguém chegou para evangelizar José e disse para ele: José, Deus é bom, Deus é amor, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E ele tem isso confirmado, quando Deus dá 2 sonhos para ele. Logo no comecinho da história, nós lemos lá no capítulo 37. O problema é que os sonhos são verdadeiros. O texto nos narra que ele sonhou por 2 vezes que ele seria alguém que teria uma posição de comando, de governo sobre os seus irmãos e até mesmo sobre os seus pais. O que José faz? Ele fica se gabando, contando vantagem para os irmãos. E o texto da Escritura diz que os irmãos o odiavam ainda mais. A expressão é tão forte que diz assim, e os irmãos não conseguiam nem falar shalom para ele. Shalom é um cumprimento do dia a dia que os judeus tinham. Shalom, shalom. Bom dia para eles é shalom. Boa tarde é shalom e boa noite é shalom. Eles sempre usam, oi, tudo bem? Shalom. Eles não conseguiam nem falar shalom para o irmão. Tamanho era o ódio. E nós lemos então na narrativa que um dia os irmãos saíram para pastorear, e tendo saído para pastorear, o pai comissionou José para fazer aquilo que ele gostava. Vai lá ver o que está acontecendo com seus irmãos. Só que dessa vez era longe de casa, 80 quilômetros. E sai o menino para procurar os irmãos aonde estariam pastoreando, e ele usava a capa que papai tinha dado para ele, uma capa escandalosa. O texto diz que de longe os irmãos viram e falam assim: lá vem o sonhadorzinho. E o projeto dos irmãos qual foi? Vamos matá-lo. Mas pela providência de Deus, ele não foi morto. Imagina se quando José recebeu o sonho, e alguém disse para ele: José, Deus é amor e tem um plano maravilhoso para a sua vida, se José ia imaginar que ele ia parar onde? Em primeiro lugar, no fundo do poço. Porque foi isso que aconteceu. Os irmãos o jogaram no fundo do poço, roubaram a sua capa bela e maravilhosa, mancharam com sangue de animal e levaram para o pai dizer: olha, acho que, vê se essa capa é dele, minha hora. Que falsidade, eles sabiam absolutamente que a capa era. Eles reconheciam a capa de longe, mas eles chegam com aquela falsidade toda e dizem: vê se essa capa é do teu filho. E colocam o pai num estado de luto profundo, achando que o filho havia morrido, que havia sido comido por uma fera, e aí então, mas a vida dele é salva, porque pela providência de Deus passava uma caravana, e os irmãos de olho gordo falaram assim: para que a gente vai matar se a gente pode ganhar uma grana? Se a gente matar, a gente não vai ganhar nada, só a nossa vingancinha. Mas se a gente vender o menino, a gente ganha a vingança e a gente ainda ganha um dinheirinho em cima. E venderam a José para aquela caravana de ismaelitas ou midianitas que por ali passava, e José foi vendido. Quando a gente chegou no capítulo 38, o foco da história muda totalmente para um dos irmãos que havia sido parte daquele complô, não é? Que é Judá. E nós vimos que a família de Jacó se mostra absolutamente disfuncional em tudo aquilo, mas que ainda assim a força da graça de Deus estava presente, o poder da aliança de Deus estava presente, e Deus vai trabalhar na mudança do caráter desses homens, assim como trabalhou no caráter de Jacó, assim como vai trabalhar no caráter de José ao longo dessa história toda, assim como começou a trabalhar no caráter de Judá, mesmo tendo ele feito todas aquelas coisas que fez. E se você lembra, o que ele fez foi todo tipo de quebra da lei, prostituição e não sei se tecnicamente você pode chamar de incesto, mas o fato é que ele acabou dormindo com a sua própria nora e tendo com ela um filho.
A Bíblia não esconde essas histórias escabrosas. Mas à medida em que conta essas histórias escabrosas, que são fruto da queda na vida do homem, ao mesmo tempo ela mostra o poder e a força da graça de Deus. O poder e a força da aliança de Deus, que nós sendo infiéis permanece fiel. Ele é justo e ele faz cumprir na história os seus desígnios. Muito bem, então caminhando agora para o foco na vida de José, qual era o plano maravilhoso de Deus para a vida de José? O plano maravilhoso de Deus para a vida de José era que José não só fosse primeiro parar no fundo do poço, mas que agora ele fosse parar na casa de um homem, oficial de Faraó, comandante da guarda, um egípcio que o comprou. Se você for lá no final do capítulo 37, o último verso diz assim: os midianitas venderam. Agora o autor retoma a narrativa dizendo que os ismaelitas fizeram o quê? Compraram. Então você volta àquela principal narrativa do texto entre a compra pelos ismaelitas e agora a venda. Se você está observando aí, existe uma discussão grande, porque que em cima diz ismaelitas, embaixo diz os midianitas, há uma confusão, ou seja, os dois termos são usados intercambiavelmente aí no texto. Então, há um movimento na narrativa que vai nos mostrar um padrão muito interessante que vai acontecer na história de José, que é o padrão de exaltação e queda. Exaltação e queda. Deus levanta José, mas quando você acha assim que o plano maravilhoso de Deus está para se completar, ele cai de novo. E aqui nós já temos uma lição. Nós precisamos entender que muitas vezes, por causa da nossa falta de compreensão imediata das coisas de Deus, Deus precisa nos ensinar por meio da escola do deserto. E a escola do deserto é geralmente uma escola difícil. Deserto é um negócio complicado. Cair nas mãos de mercadores midianitas não é a coisa mais legal que existe. E o que a gente vê no começo da história é José achando que o plano maravilhoso para a vida dele era ser o grande rei. Ele não sabia o que estava no caminho dele. E nós precisamos entender que há coisas no nosso caminho que não são só exaltação. Aliás, quando você lê a própria Escritura e a vida dos apóstolos, quando você lê a própria história da igreja, nós vemos que os grandes homens de Deus não foram aqueles que chegaram às grandes e maiores posições. Nós vemos que os grandes homens de Deus são aqueles que foram perseguidos pelo mundo, aqueles que foram injuriados pelo mundo, aqueles que foram tidos como malfeitores, aqueles que foram tidos como ladrões, aqueles que foram tidos por pessoas de mau caráter. Esses homens eram homens de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele diz: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, o apóstolo dizia, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Porque não é a escassez e nem a abundância que me fazem ser alguém completo. É aquele que me fortalece. É Cristo, é o Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós temos muitas crenças falsas na nossa vida a respeito daquilo que Deus tem reservado para nós. Porque se depender dos meus sonhos, eu quero só essa parte. Eu quero só o honrado, eu quero só a fartura. Eu nunca quero passar pelo humilhado e nunca pela fome. Eu quero ter abundância e nunca escassez. Não é assim que a gente gostaria? Aliás, esse verso não deve estar na Bíblia desses pregadores da prosperidade. Porque eles sobem nos seus púlpitos, vão para os seus rádios, vão para as suas televisões e eles mentem
para o povo, há muitos povos de Deus, outros absolutos gananciosos, iludidos, eles mentem para o povo de Deus, dizendo que é só honra, que é só fartura, que é só abundância, e é mentira. A Escritura diz ao contrário, a história na Bíblia diz ao contrário, a própria história da igreja nos mostra o contrário. O que Deus quer de nós é que aprendamos a viver em todas as circunstâncias, sendo fortalecidos por aquele único que pode nos fortalecer, que é Cristo Jesus. Eu não estou querendo dizer que eu gosto de ser humilhado, que eu gosto de passar fome, que eu gosto de ter escassez. Mas Deus também não me perguntou o que eu gosto. Deus sabe o que é melhor. Sim, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Mas não é exatamente o que eu quero. Ele vai me ensinar através de muitas coisas e muitas circunstâncias. José foi como escravo, foi vendido na casa de Potifar, um homem importante. Mas é lá que ele foi parar. Mas é tão bonita a teologia verdadeira da Escritura, quando no meio dessa circunstância, o narrador resolve nos explicar que a providência da mão de Deus estava por trás. Ele começa dizendo assim, mas o Senhor era com José. Ele era escravo na casa de Potifar, mas o que importa é que o Senhor era com José. E aqui começa a se cumprir uma coisa fantástica, porque Deus disse que pela mão de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Olha só o que vai acontecer com a casa desse homem chamado Potifar. Ele vê que Jeová, o Senhor, e observe, eu fiz questão de negritar aqui as palavras, o Senhor, verso 3, o Senhor, verso 3, de novo o Senhor, verso 5, de novo o Senhor, verso 5, várias vezes. É a mão de Deus, é a mão de Jeová que está por trás de toda essa história. E aquele homem então, Potifar, que era poderoso no Egito, vê que aquele rapaz tinha algumas coisas que outros não tinham. Verso 4 diz que ele logrou mercê, ele recebeu a misericórdia, ele era escravo. Mas ele olhava e falava, esse escravo põe a mão nas coisas e as coisas funcionam. O que está acontecendo com esse escravo? E ele começa a reconhecer que havia uma outra mão por trás. É um avanço de prosperidade, não é? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele não só recebeu a misericórdia desse Senhor a quem servia, mas ele vai aumentando as obrigações de José. Diz assim que ele colocou primeiro como mordomo e foi colocando mais coisas na mão dele, mais coisas na mão dele, e agora ele não era só mordomo da casa, agora ele era mordomo de tudo o que Potifar possuía, e Deus continuava a abençoar a José e abençoava, verso 5, a casa de Potifar. Deus começa a abençoar as famílias da terra por meio da mão de José. José, descendente de Abraão, a quem ele havia prometido abençoar. E o autor faz questão de dizer, verso 5, no finalzinho, a bênção de Jeová estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Chegou um ponto, versículo 6, que Potifar colocou tudo nas mãos de José. De maneira que ele nem sabia mais da sua conta bancária, ele nem tinha senha mais do cartão do banco. Tudo está na mão dele. A única coisa que Potifar fazia bem na vida era sentar na mesa e comer. E talvez reclamar dos pratos, eu não sei. Mas era a única coisa do que ele se ocupava. E o autor dá uma dica do problema que vai acontecer na narrativa, porque ele termina o verso dizendo assim, e José
era bonitão. Na minha época, como é que era, querida? Um pão. Não é? Pão não é low carb. Boa observação. Mas o fato é que a exaltação de José, não sem contar com a soberania de Deus, vai terminar em humilhação pela obra da serpente. Interessante, esse tema vai voltar, a narrativa vai voltar à estrutura do texto como um todo. A serpente, ela sempre age, ela tem o seu modus operandi, ela tem o seu jeitão de fazer as coisas. Tudo estava indo, 10. Verso 7. Aconteceu, depois dessas coisas, passou um tempo, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela com José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. A expressão aqui no texto, a respeito, que conta a história, veja que aqui agora o narrador está falando do fenômeno, do que aconteceu diante daquelas circunstâncias. Passou um tempo, a mulher coloca os olhos. Aqui não é mais o narrador falando da providência de Deus, mas Deus falando do modo de agir, ou o narrador falando do modo de agir da serpente. E a serpente, na sua sagacidade, vira-se para José e diz assim: deita comigo. É rude, a expressão é rude. Não foi um convite amoroso, nada. Foi algo rude. Ela queria o prazer de ter José bonito na sua cama. Só que aqui nós vemos um primeiro passo de crescimento de José na sua vida. Aquele meninote que dava trabalho, que espicaçava os irmãos, que contava deduragens, que fazia suas delações ao papai, aprendeu a ver a mão do Senhor na vida dele. Aqui já é um José mais crescido, aconteceu depois dessas coisas. E a gente era para estar imaginando nessa hora que o plano maravilhoso na vida de José era só o quê? Ascensão. Mas o inimigo das nossas almas, ele não gosta da nossa vida. E Deus, na sua soberana bondade, permite que nós passemos por situações nas quais nós aprendemos a vontade dEle. E podemos até dizer que Deus testou aqui o coração de José. A mulher disse: deita comigo. Ele recusou. Ele falou: olha, o Potifar é meu senhor, mas aqui na casa ele só está preocupado com a comida, ele deixa eu mandar em tudo. Todo mundo vem perguntar para mim, não pergunta para ele, pergunta para mim. Eu sou o Senhor na casa do meu Senhor. Eu não sou o maior, ele não é maior do que eu aqui. Mas tem uma coisa que tem que ser vedada. E é você. Então, porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor, porque eu tenho um compromisso com a bondade do meu Senhor, mas sobretudo,
porque eu tenho um compromisso com a bondade de Deus, por que é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Percebe? Lá atrás era o narrador falando de cima a respeito de como Deus estava agindo na vida de José, e aqui é o narrador dizendo que José reconhece a ação de Deus na sua vida. Ele sabe, Deus permitiu que eu fosse vendido lá no Egito, ou para o Egito, e agora Deus me colocou nessa posição. Eu ia pecar contra o meu Deus? Mas as coisas do inferno funcionam assim, queridos. Falando ela todos os dias, ele não dava ouvidos. Talvez José evitasse até a casa, porque aquela mulher de fato era do inferno. E um dia ele precisou ir à casa, ele precisou atender os negócios. E o palco estava montado. Ninguém dos de casa estava presente. Ninguém dos de casa estava presente. Talvez, e muitas vezes nós fazemos isso, nós nos colocamos em situações de sermos tentados. José evitava isso. Mas um dia, o palco estava presente. Eu costumo dizer aos casais de namorados, não se coloquem em situações nas quais vocês vão ser tentados. Cuidado. Cuidado com o namoro no sofá. Cuidado com o namoro no escuro. Cuidado com o namoro de uma casa sozinho. Não se coloque em situações de tentação. Não se coloque. José evitava. E mesmo evitando, ele terminou numa situação absolutamente indesejável, na qual ele não queria pecar contra Deus. Interessante, ele fala para a mulher. Ele fala assim, eu tenho um Deus, minha senhora. E eu não quero só pecar contra o seu marido, mas eu não quero pecar contra o Senhor soberano. E como José não cai naquela tentação, a serpente dá o seu bote. Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos o meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. E conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Verdadeira atriz global. A gente pode até imaginar a cena. E é interessante que, de novo, José está com uma túnica. Esse é um tema que vai aparecer em toda a história de José. Aliás, quando a gente chegar lá na frente, eu estou aqui dando um spoiler, não é? O que vai acontecer? O que o faraó vai colocar sobre José? Uma túnica. O tema são as túnicas, não é? E aqui é uma túnica que vai levá-lo para a cadeia. A primeira levou para o poço. A segunda leva-o para a cadeia. Era uma túnica, veste de cima. A mulher deve ter pego ele lá num canto. Deita comigo, deita comigo. E José se livra da roupa. Ele não ficou nu. Provavelmente ele estava com outras roupas por baixo. Mas ele sai daquele lugar, evitando o problema que estava por vir. A mulher monta o palco de novo. Opa, ele saiu. Uma oportunidade de fazer algo aqui
e ela começa a gritar feito uma doida desvairada. Ela usa de todo tipo de preconceito. Olha só, ela diz assim, chamou pelos homens e disse, vede, trouxe o meu marido esse hebreu para nos insultar. Está aqui um preconceito absoluto, xenófobo, e é interessante, nós fazemos isso. Eu sei que os movimentos hoje, eles exaltam o racismo. Tem gente querendo ver racismo em todas as coisas, em todo lugar. Isso é pecado. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer que no nosso pecado nós gostamos de diminuir o outro. Então, quando a gente sabe que existe uma tendência ao racismo, o que a gente faz? A gente usa. Então, ela usou o quê? Olha, foi o hebreu, foi o argentino, opa, aí também, foi o haitiano, foi o negro, foi o favelado. Nós usamos dessas coisas, queridos. Nós somos os mestres em pegar as coisas que o nosso coração pecaminoso sabe identificar, que podem, diante da cultura dos demais, diminuí-los, e a gente usa na hora. A gente usa na hora. Nós somos pecadores terríveis. Ela usa isso. Ela trouxe esse hebreu para nos insultar. Que absurdo! Receber um insulto de qualquer um ainda vai, mas receber um insulto de um hebreu, aí é muito. E ela conta a historinha dela, eu gritei em voz alta, ele ouviu que eu ia gritar, ela mentirosa, deslavada, descarada, ela age aqui como o pai da mentira. Ele deixou as vestes e saiu correndo para o lado de fora. E as pessoas vieram, porque ela gritou, disse que não tinha ninguém em casa. E José vai se ver condenado diante dessa situação. A natureza da serpente é mentir. Verso 17. Então, lhe falou segundo as mesmas palavras. O Senhor chegou em casa, Potifar, e disse. Só que agora ela vai acrescentar. Ela vai dizer assim, o servo hebreu. A palavra servo é a palavra escravo. Não basta só ele ser hebreu, tinha que ser escravo ainda. O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Eu fico imaginando a situação de Potifar. Ele devia saber que essa mulher dele não era flor que se cheirasse, para começar, mas eu só posso fazer uma suposição. Gente, os mentirosos, eles se denunciam. Eu sei que alguém pode ser assim, mentir numa situação inusitada, mas em geral a mentira é uma coisa que a gente treina. A gente treina situações para isso. Ela devia ser conhecida. Mas ela contou a mentira dela e a história dela de tal maneira que ele se viu, ele falou assim, vou perder meu escravo, vou ter que trabalhar de novo, porque o cara estava na mordomia total, ele não precisava fazer nada, vou perder o meu escravo, mas olha só o tom acusatório. O escravo hebreu que nos trouxeste, eu te falei que não ia prestar esse negócio de escravo hebreu aqui dentro de casa. Eu disse para você, mas foi você. Você lembra dessas palavras em algum outro lugar? Capítulo 3 de Gênesis. Na queda, a esposa sempre ganha. O que Adão fez quando foi pego no seu pecado? Ele diz assim, a mulher que me deste, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estava de boa.
E aqui ela usa o mesmo artifício, é a mesma semente da serpente, usando das mesmas coisas, das mesmas táticas, da mesma mentira. E aí Potifar não tinha o que fazer. Ele ouviu, tinha que acreditar. E ainda que não houvesse sido consumado o simples ato de tentar estuprar a mulher, que é o que ela está dizendo aqui, era um crime passivo de prisão, principalmente se o indivíduo fosse um escravo. Talvez se ele fosse de outra classe social, ele seria julgado de uma maneira... Aqui não tinha nem julgamento. O senhor de José tomou José e lançou ele no cárcere, onde estavam ali os presos dos reis encarcerados. Então vamos pensar um pouquinho aqui. José fez a coisa certa? Fez. Ele tomou as precauções necessárias? Tomou. Na hora do problema, ele agiu da maneira correta? Agiu. Resolveu o problema dele? Acabou aonde? Na cadeia. Pode ser que a gente pensando assim, diga assim, não, senhor, eu sou um cidadão correto, eu pago 90% dos meus impostos, né? Porque 100% eu estou para ver ainda, mas eu pago 90% dos meus impostos, né? Eu faço tudo direitinho, eu faço as coisas corretas, eu ajudo as pessoas na rua, eu acolho o meu irmão, e agora estou aqui nessa situação. O fato, queridos, é que mesmo fazendo todas as coisas corretas, nós não temos nenhuma promessa de Deus de que nessa vida nós teremos uma carreira de sucesso e ascensão em todas as coisas. Porque o que Deus quer de nós é que nós cresçamos no conhecimento dEle e da sua fidelidade. Ele resistiu à tentação e foi parar na cadeia. Na cadeia, sabe, né? Todo desenho, todo filme, o cara vai fazendo o quê? Cada dia ele faz um risquinho, né? Primeiro dia José deve ter pensado assim, não, amanhã isso se esclarece, eu estou fora. Segundo dia ele começa a pensar um pouquinho diferente. O negócio não está bem aqui. Terceiro dia ele começa assim, mas Deus, eu fiz tudo certo, o Senhor me deixou acontecer isso. Mas a Escritura em lugar nenhum diz que ele fez essas coisas. Na verdade, ele sabia da providência da mão de Deus. O problema é que nós, quando fazemos as coisas certas, nós achamos que o que nos salva, que o que nos redime, que o que faz progredir o nosso sucesso é o que a gente faz. Lembra do irmão mais velho da parábola do filho pródigo? O que significa pródigo? Pródigo é gastador. Filho gastador fez tudo errado. Saiu de casa, pediu a herança antes, desprezou o pai, torrou a grana, fez tudo que não prestava. Quando não dava mais, ele voltou para a casa do papai. Foi recebido com os braços abertos pelo pai. Lembra da história do irmão mais velho? Fez tudo certo, mas estava errado. Por quê? Ficou lá em casa cheio de autojustiça. Eu fiz tudo certo, eu fiquei aqui, eu não torrei seu dinheiro, eu não fiz nenhuma dessas coisas, e agora o Senhor vai dar uma festa para o moleque. É isso que eu mereço! Nosso senso de autojustiça é terrível. Nosso senso de autojustiça é cheio de pecado, porque nós nos achamos merecedores dos benefícios de Deus, e eu quero te dar uma notícia hoje, se você não entendeu ainda, vai entender agora, você não tem direito a nenhum benefício.
Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, pastor, para de falar isso, essa igreja fecha. Porque as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir o evangelho de uma graça falseada, mentirosa. Quando o benefício que eu tenho garantido com Deus é a justiça, é o selo do Espírito Santo, é aquilo que Paulo diz aos Efésios, que eu recebi toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, eu tenho várias garantias, mas aqui nessa terra eu estou debaixo da providência da mão de Deus. Somente. Eu já ouvi alguns sermões na vida sobre o caráter de José. Esse texto não é sobre o caráter de José. Esse texto é sobre o Senhor que fazia prosperar as coisas que colocava nas mãos de José. Você entende essa diferença, querido? Eu sei que nós estamos aqui nessa vida numa luta por santidade. Deus nos ensina, a palavra nos ensina isso. Mas nós precisamos aprender que Deus está trabalhando. Nós somos prontos em reconhecer aquelas coisas que Deus nos dá de maneira mais visível na vida, como a providência da mão de Deus, não é? Sabe aquele plástico assim, que os caras colocam no carro, assim, presente de Deus? Às vezes eu olho e falo assim, podia ser melhor, fala sério. Mas a gente reconhece. A gente reconhece que Deus nos dá essas coisas. Mas quando vem uma adversidade, a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor me abandonou. A gente acredita no nosso próprio caráter, na nossa própria força. A gente acha que está ficando assim, crescendo igual José, né? Deus, eu fiz tudo certinho. Tudo certinho. Eu fiz tudo de acordo com a lei. E é interessante, ao mesmo tempo em que a gente vê Deus dando sonhos a José lá no passado, na história, a gente não vê Deus abrindo o céu vindo explicar o que está acontecendo para José agora. Mas o narrador sabe e ele explica. A mão do Senhor, o Senhor, porém, era com José. Entendeu isso, querido? José não foi bem-sucedido porque ele cresceu. José não foi bem-sucedido porque ele resistiu à tentação. José não foi bem-sucedido porque ele se tornou um cara legal. José só foi bem-sucedido porque o Senhor era com José. Então, muito cuidado. Você fala assim, Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na quarta-feira também, eu faço mais isso, eu dou o dízimo. Você pega e começa a fazer a sua lista do seu bom caráter diante de Deus, e aí no fim, assim, no saldo, no balanço, você vai querer colocar assim, então eu sou uma boa pessoa, então o Senhor tem uma obrigação para comigo. Isso não é evangelho. Isso não é escritura. Cuidado. E nós que somos crentes, que já estamos na igreja há mais tempo, nós somos aqueles que têm maior tendência de fazer essas coisas. De nos tornar justos aos nossos próprios olhos, correndo o perigo de nos tornar como aqueles fariseus da Escritura, que o Senhor Jesus fala deles tantas vezes. E eu falo isso, irmãos, com o coração aberto, porque essa é a minha tendência. Senhor, sou pastor, sou reverendo Mauro. Aí, né? Você tem que me dar um break aí. Coitado. Pobre de nós que somos, queridos. O que faremos, queridos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que José não foi bem sucedido
por causa da sua integridade. José foi bem-sucedido por causa da graça de Deus. Então perceba a graça de Deus operando na sua vida, meu irmão. Olhe para essa graça de Deus atuante na sua história. Observe que o texto lá no verso 2 diz assim: o Senhor era com José. O texto aqui no verso 21 diz: o Senhor era com José. É isso que vale, é a presença do Deus vivo na nossa vida. Quem me faz levantar é Deus. É só Ele que pode fazer isso. José foi injustiçado. Talvez na primeira vez a gente diga até não, né? Os irmãos tinham tanta raiva dele. Não precisava tanto, mas que eles precisavam de uma vingancinha, a gente até admite. Mas agora não. Mas a mão do Senhor era com ele. Até Potifar reconhecia que a mão de Deus era com José. O Deus desse cara é bom, hein? Estevão, pregando o sermão que antecede a sua morte por apedrejamento. Ele começa a citar a história dos patriarcas. Lembra o que ele falou de José? Ele disse assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Mas lembra, se Estevão fosse pregador da prosperidade, ele ia dizer assim: então agora um anjo vai me arrancar daqui e eu vou cair fora. Mas ele acabou, depois que terminou aquele sermão, apedrejado. Assim, queridos, nós precisamos ao longo da nossa vida, da nossa história, entender que Deus está no controle. E se nós aprendemos que Deus está no controle, nós nos colocamos debaixo da submissão da vontade de Deus. Nós temos uma vontade de que Deus vai fazer toda a nossa vontade. Senhor, eu estou doente. Então a minha vontade qual é? De ser curado, não é isso? E a gente ora, Deus é justo, é legítimo, até a vontade é, mas eu não tenho nenhuma garantia, e se eu continuar doente, se eu piorar a minha doença, eu tenho que continuar a glorificar o nome de Deus. Entenda isso. Submeta-se à poderosa mão de Deus, aprenda a viver em submissão ao Deus da aliança. A dignidade com que eu serei revestido, ela está guardada lá para o céu, para a nova terra. Mas aqui nesse mundo, eu tenho que aprender a ser submisso. Eu sei que existe uma luta. Eu falei aqui da serpente, da semente da serpente. O diabo está ao redor de nós, ele está tentando enganar, ele fica rugindo. A Escritura diz que se pudesse, ele assustaria os próprios eleitos da sua eleição. Mas ele não pode. Ele não pode. Agora a gente tem muitos subterfúgios, né? A gente vai contando uma narrativa, uma história que vai trabalhando no nosso auto-engano. Ah, não, mas Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. A única coisa que parece nos fazer parar de nos enganar com a ideia de que Deus vai fazer toda a nossa vontade é a morte. Aí depois que morre não tem jeito. Mas tem crente aí orando para ressuscitar morto. Vocês já viram isso? O cara morre, o cara vai lá e ressuscita. Eu já vi casos bizarros,
um casal lá na nossa cidade, lá em Goiânia, a criancinha morreu, o tal do pastor foi lá, pegou a criança do caixão, ficou emulando passos com aquela criança morta, dizendo, não, Deus vai ressuscitar agora. Eu já vi pastor cara de pau, fazendo o enterro da pessoa que no dia anterior ele tinha declarado curada em nome do Senhor Jesus. Isso não é fé. Isso é arrogância, isso é tolice. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade soberana de Deus. Nossas orações deveriam ser, sim, humildes. Eu já ouvi um pastor famoso da televisão norte-americano, e já vi um brasileiro repetir e emular, nós temos que parar de fazer essa oração fracassada, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi só Jesus que fez essa oração. Pois o cara falou com essas palavras, literalmente. Para o inferno com isso. Vão arder no inferno com isso. Confie na soberania de Deus. Ao mesmo tempo, queridos, seja fiel à aliança. É claro que eu quero ser e crescer e ter o caráter como o de José. É claro que eu quero fugir das tentações. É claro que eu quero poder fazer a vontade de Deus. Não se entregue ao pecado com a outra falsa ideia de que se superabundar o pecado, vai superabundar a graça. O apóstolo Paulo já resolveu essa questão lá atrás. Larga de ser tolo, achando que pecando mais, Deus vai ser mais gracioso com você. Nada, sua vida vai ser miserável mesmo. Não peque para testar a Deus. Seja fiel à aliança. Seja fiel à palavra. Lembre-se que ao longo da história, Deus age por caminhos que muitas vezes nós não podemos entender. O que eu preciso entender é que a mão da providência misteriosa de Deus está por todo lado. A gente vê isso muitas vezes nesses padrões de exaltação e humilhação. E eu preciso me submeter. E para terminar, queridos, lembra essa expressãozinha que diz assim, o Senhor estava com José. Essa sim, essa tem promessa. O meu Senhor Jesus, o meu Salvador, ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, fazendo discípulos, e eu estarei convosco. O meu Senhor está comigo. E assim você viverá, crendo em todos os intentos de Deus.